E aí galera, beleza? Bom, neste vídeo a gente vai dar continuação à aula de intervalos reais limitados, onde a gente vai trazer aqui alguns exemplos práticos. Bom, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é o conjunto A, como vocês podem ver aí, que é um conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais e x é maior ou igual a 2. Ou seja, x é qualquer valor que vai de 2 até o infinito. Então, o intervalo a qual este conjunto A pertence é um intervalo que começa em 2 e aí ele vai até o infinito. Como 2 pertence a este intervalo, então a gente coloca aqui colchete fechado. Como mais infinito não pertence, ou seja, na verdade mais infinito não é um número definido exatamente, é um número infinito, então a gente coloca aqui colchete aberto. E a gente pode escrever isso também como sendo indo de 2 até mais infinito, fecha parênteses. Para representar este intervalo na reta real, basta a gente pegar uma reta que passe pelo ponto 2, então uma reta passando aqui pelo ponto 2, e como 2 pertence a esta reta, ou na verdade pertence a este intervalo, a gente representa isso na reta como uma bolinha fechada. Então o intervalo ele começa em 2 e aí ele vai até mais infinito. Ok, pessoal? E aí o nome, como vocês podem lembrar do último vídeo, é uma semirreta direita fechada de origem 2. Ok, pessoal? Bom, o segundo exemplo que eu gostaria de trazer é o conjunto B, como vocês podem ver aí, que é definido como sendo x, onde x pertence aos reais e x é estritamente maior do que 3, ou seja, é um intervalo que ele começa em 3 e ele vai até o infinito, só que 3 não pertence a este intervalo, porque ele é estritamente maior do que 3, então a gente põe colchete aqui virado para fora. E infinito também, como não é definido, é um número infinito, então a gente também põe colchete virado para fora. Que a gente, lembrando que a gente pode representar isso como sendo 3 mais infinito, parênteses. Ok, pessoal? E a gente também pode representar esse intervalo na reta real. Se a gente pegar uma reta que passe pelo ponto 3. Então, a gente tem aqui a reta passando pelo ponto 3. E como esse valor, o valor 3 não pertence a este intervalo, então a gente representa isso como sendo uma bolinha aberta. Então, ele começa no valor 3 e vai até o infinito, ok? E o nome que se dá a esse intervalo é uma semirreta direita aberta de origem 3, beleza? Bom, pessoal, se vocês não lembrarem exatamente dos nomes, vocês podem estar voltando no outro vídeo. Eu vou deixar aí na descrição, no vídeo de teoria, que lá tem todos os nomes explicadinho direitinho. O terceiro exemplo que eu gostaria de trazer é o conjunto C, como vocês podem ver aí, em que é um conjunto definido como sendo x, em que x pertence aos reais, e x é menor ou igual a 5. Esqueci aqui. Menor ou igual a 5. Então, o intervalo ao qual este conjunto C pertence, ele termina em 5, né? Porque ele é menor ou igual, ou seja, ele vem de um valor pequeno, então ele vem lá de menos infinito, e aí ele termina em 5. Então ele chega aqui 5. Como menos infinito não é um valor definido, é um valor infinito, então a gente coloca colchete virado para fora. E como 5 ele pertence a esse intervalo, porque x é menor ou igual a 5, então a gente coloca aqui um colchete fechado. E aí a gente pode também representar isso como sendo parênteses menos infinito até 5 colchete. Se a gente pegar aqui a reta real, que passa por este ponto 5, então aqui uma reta passando pelo ponto 5, a gente pode representar este intervalo nessa reta. Como 5 pertence a este intervalo, a gente põe aqui uma bolinha fechada e ele vem de lá de menos infinito até 5, ou seja, ele vem lá de trás até aqui no 5. Então aí nós temos a representação na reta real. E o nome deste intervalo seria uma semirreta esquerda fechada de origem 5. Ok, pessoal? E o último exemplo que eu gostaria de trazer é o conjunto D,
conjunto D, conforme vocês podem ver aí. É um conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais e x é estritamente menor do que menos 1. Ou seja, ele começa em menos 1 e ele vai diminuindo cada vez mais até o menos infinito. Então, o intervalo a qual este conjunto pertence é um intervalo que vem lá do menos infinito até o valor menos 1. Como o menos infinito não está definido, então a gente coloca aqui um colchete virado para fora. E como o menos 1 também não pertence a este intervalo, então a gente coloca aqui também o colchete virado para fora. E a gente pode representar este intervalo como sendo indo de menos infinito a menos 1 e fechar com parênteses. A gente pode representar este intervalo na reta real também, né? Se a gente pegar uma reta aqui que passa pelo valor menos 1, como menos 1 não faz parte desse intervalo, a gente põe uma bolinha aberta. E este intervalo então começa lá em menos infinito e vai aqui até menos 1, só que menos 1 não faz parte desse intervalo. A este intervalo, então, lembrando, a gente dá o nome de semi-reta esquerda aberta de origem menos 1. Beleza, pessoal? Aqui, então, a gente finaliza os exemplos. Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Clique no botão vermelho para ir direto aos exercícios resolvidos. Ou clique no botão amarelo para a nossa próxima aula de teoria. Um abraço, pessoal. Valeu!